Eduardo Bolsonaro e Guilherme Boulos participaram de um debate na CNN Brasil. O erro já começou aí, mas vamos lá. O principal tema foram as possíveis sanções que os Estados Unidos aplicariam no ministro do STF, Alexandre de Moraes. A discussão resultou no Eduardo sendo chamado de patriota da Shopee, ao vivaço. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Sofia Labanca aqui no plantão do Meteoro. Sim, eu já tô dando risada, não aguentei. Patriota da Shopee foi boa. Foi. Eu admito que eu gostei. Enfim, Ana. Foi um debate que aconteceu no programa CNN Arena, né? Aquele programa de debates da CNN Brasil. E o tema principal do debate foi aquela postagem que o Donald Trump fez no Truth Social defendendo o Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro estava sendo alvo de uma caça às bruxas, e deixem o Bolsonaro em paz. E toda aquela choradeira do Trump no Truth Social, né? E já começou o debate com uma pergunta. Vocês dois, né? No caso, se referindo ao Boulos e ao Eduardo Bolsonaro, vocês acham que aquilo vai ter algum efeito na política brasileira, no julgamento do Bolsonaro? Ou vocês acham que esse chororô... Claro que o âncora não falou dessa forma, né? Mas ou vocês acham que esse chororô do Trump não vai dar em nada? O Eduardo, obviamente, falou que vai ter um efeito, sim, vai... E aí, o Guilherme Boulos resolveu soltar o verbo para cima dele. Vamos ver o que o Boulos falou. Precisa entender que o Brasil não é quintal dos Estados Unidos. Aliás, não só ele. O Eduardo Bolsonaro também precisa, os bolsonaristas também precisam. Os Estados Unidos não é a última instância de recurso, nem para o Brasil, nem para nenhum outro lugar do mundo. Eles são um país mais rico do mundo. Os Estados Unidos não está acima juridicamente de qualquer outro país. É uma vergonha. Essa turma vive no tempo em que o embaixador dos Estados Unidos vinha aqui e planejava golpe militar com traidores da pátria, como fez em 64. Isso é vergonhoso, isso não vai ter impacto, não tenho a menor dúvida, nem no Supremo Tribunal Federal, nem no governo. Aliás, o presidente Lula deu uma declaração firme e altiva. Já foi o tempo que o Brasil falava fino com a Bolívia e grosso, falava grosso com a Bolívia e fino com os Estados Unidos. Não, nós temos soberania, o Brasil é dos brasileiros. E acho que o Eduardo precisa entender isso. O Eduardo vai para lá conspirar. O Eduardo com a bandeirinha americana atrás dele. É lamentável, um deputado eleito pelo mesmo estado que eu, pelo estado de São Paulo, vai lá para os Estados Unidos fazer conspiração e essa turma vem dizer ainda que é patriota. Diz que é patriota, mas bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Diz que é patriota, mas pede que o Donald Trump, do país mais poderoso do planeta, imponha sanções contra o seu próprio país. Isso é crime de lesa pátria, previsto na Constituição. Vocês, Eduardo, vocês são patriotas da Shopee. Vocês não são patriotas nem aqui. Usam a bandeira em tempo de eleição, usam os símbolos nacionais em tempo de eleição, mas trabalham e conspiram contra o país. Isso é uma coisa séria. E quem comete crime tem que responder por isso. Quando estava aqui no Brasil, no tempo que o pai dele governava, dizia que podia fechar o Supremo com um cabo e um soldado. Aí, quando é intimado pelo Supremo num processo regular, foge para os Estados Unidos e diz que está sendo perseguido, diz que está sendo exilado. As coisas não podem funcionar dessa forma. O Brasil não é uma república das bananas, é um país sério, soberano. Okay. E quem é eleito representante do povo tem que saber respeitar a pátria e respeitar o povo brasileiro. É isso que está em jogo, que nem o Donald Trump soube e, lamentavelmente, nenhum congressista eleito pelo estado de São Paulo está sabendo fazer. Sofia, fica nesse frame pausado, por favor, que eu queria fazer uma análise semiótica da coisa toda. Bora.
Olha o quadro do Eduardo Bolsonaro, né? É cuidadosamente montado ali, né? Uma cruz, aí tem um desenho que parece um desenho de criança, um boné do Maga ali Uhum. embaixo, uma. Ah, um microfone igual ao nosso, olha. Um microfone igual ao nosso, com 2 milhões de pixels, eu achei que ele compraria um microfone mais caro. Mas Né? tudo bem. A bandeirinha dos Estados Unidos e do Brasil e uma canequinha escrito. Não consigo ler o que está escrito, mas é Deixa alguma eu coisa ver. em inglês e com as cores dos Estados Unidos. Alguma coisa with Jesus. Don't mess with Jesus. Pô, caraca. E o chat tá apontando aqui, né, que ele colocou um globo, mas a Terra não é plana? Também tem esse easter egg aí. Enquanto isso, eu quero dar os parabéns pro âncora também por não rir no momento em que ele falou patriota da Shopee. Porque até o Eduardo Até o Bolsonaro Eduardo fez riu. um. Mas vai, Sofia, continua, porque eu queria falar muito desse quadro. Eu não consegui identificar o que, que é aquilo no canto superior direito do Eduardo, que... Não sei. Eu achei que era uma planta, mas agora que você falou, eu já não tenho certeza. Enfim. E eu juro que tem uma guilhotina embaixo do globo. Aí a gente já começa a ver coisa. Mas vamos lá, falando sério agora, Ana. Teve muitos outros pontos interessantes nessa discussão aí, nesse debate. Eu não vou ficar mostrando aqui, porque senão a gente ficaria com um corte de 30 minutos. Mas, enfim, é, foi questionado se a sanção do Trump contra o Alexandre de Moraes, que o Eduardo já está prometendo faz tempo, vem ou não vem, vem ou não vem. Eu achei muito interessante que o Boulos não botou muita fé, mas o Eduardo jura que vem. Jura que vem sanção contra o Alexandre de Moraes. E a parte mais interessante foi quando o âncora perguntou se eles achavam que a, a carta feita pelo Trump, né, aquela postagem feita pelo Trump, tinha a mão do Eduardo Bolsonaro ou não. E daí você pensa, o Eduardo vai contar a vitória, vai dizer que foi tudo graças a ele, não sei o quê, não sei o quê. Mas o Boulos falou antes. E o Boulos falou assim: olha, você não tem que perguntar pra mim, você tem que perguntar pra ele. E aí, Eduardo, você é um réu confesso e vai admitir o crime de lesa pátria aqui? E aí? E daí o Eduardo respondeu todo sem jeito, dizendo só que não, veja bem, a minha participação foi levar ao governo Trump o que está acontecendo no Brasil. Foi só essa a minha participação. Vai? Vai? Se gaba? Mas enfim, Ana, o ponto é, o Bananinha foi até o final dizendo vai sair sanção, sim, do governo Trump contra o Alexandre de Moraes. E hoje de manhã, a Juliana Dalpiva estava dando lá na coluna dela no ICL, bolsonaristas aguardam sanção dos Estados Unidos a Moraes a qualquer momento. Expectativa é de que o visto, 72 horas. né? Expectativa é de que o visto do ministro de Familiares seja cancelado. A articulação foi feita por Eduardo Bolsonaro. A coluna apurou com pessoas do núcleo mais próximo de Jair Bolsonaro que o post do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na rede Truth Social, em defesa do ex-presidente brasileiro, é um indicativo de que as sanções ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal devem ser anunciadas a qualquer momento. A expectativa é de que o visto do ministro e de familiares seja cancelado, além do bloqueio de qualquer bem ou conta no exterior. É o Qual é a que... justificativa para cancelar o visto de familiares do ministro? É uma boa pergunta. A ideia seria que impedir que o Alexandre de Moraes continuasse agindo no exterior através de outras pessoas. Cara, Não, mas é uma ideia absurda. Que loucura. Dito isso, Ana, apesar das pessoas mais próximas ao Eduardo Bolsonaro dizerem isso, o STF não está botando muita fé, não.
Vamos lá para a Folha de São Paulo. Ministros do STF minimizam post de Trump sobre Bolsonaro e descartam resposta. Para magistrados, não há medidas concretas tomadas pelo presidente americano e, portanto, declarações seriam só narrativa política. Exatamente. Ana, vamos lembrar. Eu não vou fazer aqui aposta se vai sair ou não vai, eu só quero lembrar os fatos. O Eduardo Bolsonaro está dizendo que vai sair semana que vem, desde maio desse ano. Já são 2 meses. E o Eduardo Bolsonaro está dizendo: semana que vem sai. Semana que vem sai. Semana que vem sai. Daí começa com as desculpas. Não saiu por causa da guerra entre Irã e Israel. Não saiu por causa da Ucrânia. Não saiu por... E nessa vai, semana que vem, por causa da guerra tarifária com a China. E nessa vai. Já fazem 2 meses que ele está prometendo semana que vem e até agora não aconteceu. E segundo, agora o Trump fez um aceno, mas o Marco Rubio já tinha feito um aceno. Vamos lembrar, Marco Rubio, o secretário de Estado, equivalente ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, já tinha falado sobre colocar sanções ao Alexandre de Moraes numa participação que ele fez na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, o equivalente à Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Então, também não é a primeira vez que o governo Trump faz esses acenos. Inclusive, aquilo foi em vídeo, não foi nem só uma postagem, sabe, nas redes sociais. Então, assim, eu tendo a ficar mais do lado dos ministros do STF, que isso aí foi mais um teatrinho político. Até porque, mais um fato, vamos trazer mais um fato. E, são fatos, gente, não é opinião. Fato. O Donald Trump fez uma postagem quase igual, inclusive usando os mesmos termos, chamando de caça às bruxas, etc., com relação ao julgamento do Benjamin Netanyahu por a suspeita de corrupção em Israel. Então, assim, eu não me surpreenderia se eles não tivessem um texto mais ou menos pronto, que eles fossem só trocando o nome do líder de extrema-direita mundial e o Trump fosse fazendo uma postagem por semana, sabe? Semana passada foi o Netanyahu, essa semana foi o Bolsonaro, semana que vem é o quê? O Orbán? O Milei? O Milei. Sofia, eu acho que eu tô com você nessa daí, assim, aí eu vou fazer o contrário, né? Não são fatos, é opinião, tá? Esse é um momento da opinião. Eu não acho que eles vão tão adiante assim nisso. Assim, seria minha aposta, se eu fosse apostar, né? Mas como isso aqui não é bet, não vou apostar coisa nenhuma. Porque se tiver meio neurônio pensando ali ainda naquela bagaça, eles vão entender que isso aí vai gerar um imbróglio internacional muito feio para eles, né? Toda a encrenca internacional e olha, os Estados Unidos estão processando um país, tem certeza disso e tal, e não é assim, né, um país muito pequeno, né, tudo bem que a gente, né, não é assim uma potência militar, ainda bem, mas ainda assim acho que ficaria meio feio para eles. Por outro, mais feio que arregar pro Irã, pergunta a Amanda, tem um ponto aí também. Mas sobre a questão assim da aposta do Bananinha, a versão jocosa para eles, o fato dele estar dizendo assim que é a semana que vem faz meses, você tem que entender que eles vivem numa concepção de tempo diferente. Então pode ser que esses meses todos que são pra gente, para eles só signifiquem 72 horas. Talvez isso explique muita coisa no linguajar deles. Eles têm uma percepção da passagem do tempo diferente da nossa. Mas a versão séria é que isso também é política. Isso também é marketing. Isso também sabe, dizer, olha, vai rolar. Daí a base fica toda empolvorosa, né? Porque vai rolar a sanção. Vem aí, a sanção ao Xandão. Mobiliza todo mundo. Se vier, é lucro. Se vier qualquer tipo de sanção. Se não vier,
eles não vão nem perceber, porque semana que vem eles estão engajados em outro Cavaleiros do Vem Aí, entendeu? Então não tem consequência para eles se vai acontecer ou não. Isso não é sobre a realidade, é sobre os sentimentos que ela desperta. Aí, a outra questão eu fiquei com essa coisa da coisa de tratar de todos os passaportes da família. O chat fez uma pergunta, não sei se eu estrelei o comentário para colocar. A nossa terapia, hein? Perguntou aqui, nessa lógica, a gente pode suspender todos os passaportes dos Bolsonaros? E aí me veio uma ideia. Eu gostei que a pose da foto também é bem essa mesmo. No lugar de algum ministro do STF, eu usaria esta possível decisão para justificar o cancelamento de todos os passaportes da família Bolsonaro e ainda citaria, ouve bem, eu citaria a decisão dos Estados Unidos como jurisprudência. Ainda bem que eu não sou ministro do STF, mas... E é por coisas como essa. Isso e não ter notório saber jurídico também ajuda bastante. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos, antes que você tenha mais ideias. Antes que eu tenha mais ideias geniais. Chat, ficamos por aqui e voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Cuidado que lá vem os cavaleiros do Vem Aí. Vem aí as sanções ao Xandão. Xandão tá, morrendo de preocupação. Caiu até cabelo. Beijo!